Olá pessoal, bom dia, bom dia. Trabalhando, vamos trabalhar hoje reações orgânicas. Chegamos nas ditas reações. Olha só, não esqueça que nós começamos antes, a gente teve 6 aulas de preparatório para reações. A gente estudou 2 aulas de propriedades dos compostos orgânicos, tipo ponto fusão, ponto ebulição, densidade, solubilidade. Vimos 2 aulas sobre efeito químico, efeito indutivo, efeito eletrônico mesomérico. Tá? Vimos caráter ácido-base. Então, tinha que dar uma olhadinha de novo naquilo que hoje nós vamos começar a usar. Tá bom? Então, antes de começar na reações, olha só, hoje nós vamos começar a usar a apostila. A apostila tem já o conteúdo todo. Aqui só que aqui no meu slide estão mais esmiuçados, tá bom? Pessoal, vamos revisar. Começando a aula aqui, ó. Pá. Se abrir. Abriu. Ó. Vamos relembrar cisões. A parte mais difícil numa reação química é a quebra, tá? O difícil numa reação orgânica é quebrar. Depois de quebrar, a reação vai embora. Tem 2 tipos de reações de quebra, cisões: homolítica e heterolítica. Lembre que a cisão homolítica forma cátion e ânion. E a cisão heterolítica, desculpa, falei bobagem. A cisão heterolítica forma cátion e ânion e a cisão homolítica forma radical livre. Vamos rever, vamos relembrar. Olha só. Quando eu quebro no meio de tal maneira os dois ficarem com seus elétrons, a cisão se chama homolítica. Homolítica. Se ao quebrar um dos átomos leva o par eletrônico, a cisão se chama heterolítica. Tá? Quando a cisão for homolítica, o composto formado aqui é o chamado radical livre. Altamente instável, altamente reativo. O radical, pessoal, não tem carga. Tá? E é uma cisão muito, muito difícil. Quando eu quebro de maneira heterolítica, eu formo o cátion e formo o ânion. O cátion é um cara deficiente de elétrons. Ele está com falta de elétrons, ele está querendo receber elétrons. Ele vai se chamar de reagente eletrofílico. Ele quer ser amigo do elétron. É o deficiente de elétrons. Tá bom? Ou também chamado de ácido de Lewis, porque ele quer receber par eletrônico. Quando o carbono está na forma de ânion, eu chamo ele de carbônion. Nota que o carbono tem par de elétrons sobrando, ele tem excesso de elétrons, ele quer ser amigo do núcleo, ele é nucleofílico. Não esqueça, negativo nucleofílico. Tem como errar, né? Então ele vai se chamar da base de Lewis. Esses 3 aqui são os reagentes, a parte importante da aula de hoje. Tá? Olha só. Como é que eu sei, Miron, se a cisão foi homo ou heterolítica? Então eles dão uma informação. A informação está aqui, ó. A presença de luz, calor ou ainda peróxido. A presença de luz, calor ou peróxido provoca cisão homolítica. Se não tiver luz, se não tiver peróxido, aí eles vão colocar um catalisador. O catalisador, tem um cachorro incomodando aqui. O catalisador é o que provoca a cisão heterolítica. Outras palavrinhas, mais 2 palavrinhas sobre aqui, ó. Eu tenho mais 2 palavrinhas que eu quero que vocês vejam, que tu veja, que é muito importante, nós vamos usar a partir de agora. Numa reação química, o que tem antes da seta chama de reagente, e o que tem depois da seta chama de produto. Só que nós temos que saber qual dessas 2 moléculas tomou a iniciativa. Pessoal, tu lembra assim, ó? Se for uma balada, quantas vezes tu ficou olhando uma pessoa, ela para ti, tu para ela para ti, ela para ti, tu para ela e nada aconteceu? Não adianta ficar se secando. Um dos 2 tem que tomar a iniciativa. Para tomar a iniciativa, esse que toma, eu vou chamar de reagente. E a molécula que é atacada, eu vou chamar de substrato. É bem fácil de identificar, porque substrato vai ser a molécula orgânica. Então, nota que os 2 aqui são reagentes, só que eu preciso que tu saiba qual tomou a iniciativa. E o que está tomando a iniciativa é o chamado reagente. Legal? Tu já estudou isso aqui lá em biologia, quando a gente trabalha com enzimas, trabalha com proteínas, a gente fala bastante de substrato. Substrato é a molécula orgânica que está sendo atacada. Então já temos esses conceitos. Agora sim, agora para começar, basicamente, ó, tem 3 tipos de reações:
adição, eliminação e substituição. Só essas três. Essas três, daqui a uns dias, elas vão ter nomes particulares. Tipo, quando eu adiciono hidrogênio, eu vou chamar de hidrogenação. Só que hoje eu quero que tu saiba isso aqui, ó. Reação de adição. Adição é aquela que tu adiciona átomos ao substrato, a parte orgânica. Tá? Então, numa reação de adição, pessoal, adição, adicionar, acrescentar, somar. Vai adicionar átomos ao substrato. O substrato deve possuir insaturação. Tá? E para vocês quebrar uma ligação π, tu sempre adiciona 2 átomos. Olha só esse caso aqui. Ó. Tem como a gente adicionar átomos num alcano? Não tem, né? Não tem como adicionar átomos num alcano. O máximo que pode fazer é trocar um por outro. Por isso que numa reação de adição, o substrato deve possuir insaturação. Ah, então, ó, vai acabar diminuindo a insaturação. Passa de dupla para simples. Passa de tripla para dupla. Reação de adição é essa. Tu adiciona para diminuir a insaturação. Tá? Eu estou trabalhando com cadeias abertas. Depois nós veremos cadeias fechadas, que é outro caso. Reação de eliminação é o processo inverso. Tu vai eliminar átomo no substrato. Para eu quebrar uma ligação π, eu adiciono 2 átomos. Para eu formar uma ligação π, eu retiro 2 átomos. É o contrário da adição, então vai aumentar a insaturação. E sub é a reação em que ocorre simplesmente a troca. Ó. Sai um cloro, entra o grupo H. Não muda a saturação. Então, a aula de hoje quero que tu saiba basicamente isso. Saiba identificar se é adição, eliminação ou sub. Tem 2 maneiras de verificar. Ou tu olha a saturação, sempre a parte orgânica que tem que olhar. Ó. Ou tu olha aqui, ó, passou de dupla para simples, diminuiu a adição. Ou tu olha assim, ó, quantas moléculas tem antes da seta? 2. Quantas tem depois da seta? 1. 2 virou 1, somou a adição. Eliminação é o processo, só tem processo inverso. Ó. Passou de simples para dupla, aumentou a insaturação. Ou 1 virou 2, adição. Desculpa, eliminação, eliminou. E sub não muda a saturação da parte orgânica, tá vendo? Ou 2 continua 2. Não mudou a saturação, substituição. Vamos tentar? Ó. Identifique as reações em adição, eliminação e sub. Se tu perceber aqui, ó. Aqui tem dupla, a parte orgânica. Olha, sempre a parte orgânica. Aqui tem dupla, aqui não tem dupla. Diminuiu. Se diminuiu, houve uma adição. Ou tu olha assim, ó. Antes da seta tem 2, depois da seta tem 1. 2 virou 1, juntou a adição. 2 moléculas antes da seta virou uma. Ou dupla virou simples, a adição. Ó, 2 continua 2. 2 moléculas depois da seta, 2 moléculas antes da seta. Não mudou? Substituição. Ou, olha a parte orgânica. Só ligação simples. Olha a parte orgânica. Só ligação simples. Não alterou? Sub. Mesmo caso aqui, ó. Ó, 2 moléculas antes da seta. Aqui a LCl3 é um catalisador. 2 antes da seta, 2 depois da seta. Não mudou? Substituição. Ou o anel tem saturação, aqui continuam as mesmas. Não muda? Substituição. 1 virou 2. Eliminação. Ó, 2 virou 1. Dupla virou simples. Adição. A dupla não precisa estar em carbonos. Diminuindo a insaturação é uma adição. Então, nós vamos estudar uma por uma dessas reações. Tá? Nós vamos começar hoje com as reações de substituição. Cadê? Aqui, ó. Sub. É reação característica de quem é muito, muito estável. Quem é muito estável na vida quer no máximo, fica bem meio, quer no máximo trocar 6 por meia dúzia. Eu não quero perder a minha estabilidade, eu sou muito estável. Então eu vou trocar um por outro igual, para não perder. E quem faz reação de sub mais comumente são os caras que são muito estáveis. Quais são eles? Alcanos e aromáticos. Alcano, tu lembra? O apelido de alcano é parafina.
pouca afinidade, muita estabilidade, pouca reatividade. Eles são muito estáveis, então o máximo que eles querem fazer é trocar um por outro. E aromáticos são muito estáveis devido à ressonância. Então, nós vamos começar a estudar um por um. Começar com alcanos. Ó, substituição em alcanos. Essa aqui, ó, a gente já sabe uma coisinha. É uma reação de sub. Como é que eu sei, Miron? 2 continua 2. Ou não mudou a saturação da parte orgânica. Só que agora eu vou acrescentar um pouquinho mais. Pessoal, sempre, quem ataca é o que dá o nome da reação. Nota que é o cloro que vai atacar. Então, ele vai dar o nome particular da reação. Como o cloro está atacando, eu vou chamar a reação de cloração. Se é o bromo, bromação. Cloro e bromo são halogênios. Tu pode chamar de halogenação. Tá? Então, quem está atacando define o nome da reação. Vou botar um pouquinho mais pesado ainda. Esse cloro, ele ataca o metano de 3 maneiras diferentes. Pode atacar de 3 maneiras diferentes. Olha só. Ele pode atacar assim, ó. Na forma de radical livre, na forma de eletrofílico ou na forma de nucleofílico. Radical livre, eletrofílico ou nucleofílico. É uma das 3 maneiras que ele vai atacar. Sempre que aparecer luz e calor, forma radical livre. Então, ó, aqui tem luz ultravioleta e calor. Quer dizer que o cloro vai quebrar de maneira igual no meio, formando radical livre. Então o cloro ataca o metano na forma de radical. Por isso essa reação pode ser chamada também assim, ó, reação de substituição pelo ataque de um radical livre. Ou reação de substituição via radicalar. Tá? Tem uma parte bem complicada que é chamada mecanismo de reação. Esse mecanismo aqui, ó, é um curso um curso que a gente estuda basicamente na universidade, essa matéria. Só que eu vou dar alguns mecanismos de reações para vocês, ou para ti. Principalmente para quem vai fazer um curso muito pesado. Mecanismo de reação nada mais é que as etapas que uma reação ocorre. A gente viu isso aqui, ó, essa reaçãozinha. Só que ela ocorre em várias etapas. Primeira etapa, a parte mais difícil, a parte lenta, é quebrar a molécula. Ó, o cloro diante da luz ultravioleta quebra de maneira igual, formando radical livre. A cisão se chama homolítica. Esse radical é altamente instável. Assim que ele se forma, assim que ele é formado, ele quer estabilidade. Então ele se aproxima de outra molécula, no caso do metano, ó. E como ele tem um elétron só, ele quer mais um para ficar estável. E ele provoca uma cisão homolítica no metano, fazendo com que o cloro na forma de radical fique estável, ó. Forma HCl. E o metano ficou na forma de radical. Esse radical continua muito instável. O que acontece? Ele ataca outra molécula de cloro. Como ele quer um elétron sólido, faz com que o cloro quebre de maneira homolítica. E ele ficou estável e o cloro ficou na forma de radical. O que esse cloro faz? Ataca outro, que ataca outro, que ataca outro, que a reação ocorre sem fim. A reação ocorre em cadeia. Olha só. Qual que é a função da camada de ozônio? A função da camada de ozônio é filtrar os raios ultravioletas. Se eles penetrarem e nos atingirem, o que pode acontecer? Câncerzinho, né? A função da luz ultravioleta é quebrar a molécula no meio. Ao quebrar no meio, forma radical. E o radical provoca uma reação em cadeia. E uma reação em cadeia de células defeituosas a gente chama de câncer. Tá? Então essa reação não tem fim. Em laboratório, é fácil de parar a reação. É só acessar a luz. Apago a luz, a reação para. Mas, se não parar, a etapa 2 e a 3 se repete enquanto tem moléculas. Então, esse aqui é o mecanismo, só que a gente estuda só essa partezinha aqui, ó, sem o mecanismo. Pessoal que vai para a área mais aprofundada de química, aí nós trabalharemos mecanismo. Hoje, essa aula eu quero que tu saiba isso aqui, ó. Essas 4 reações são reações de sub. Como é que eu sei, Miron? 2 continua 2. Qual que é o nome particular? Basta verificar quem entrou.
Nota que tem um hidrogênio e entrou no lugar dele o cloro. Houve uma reação de substituição por halogênio, halogenação, cloração. Se entrar o bromo, bromação. Bromação. Só tem uma no ensino médio que envolve N. Se quem entra o N, nitrogênio, a gente chamará de nitração. Só tem uma que envolve enxofre. Enxofre é sulfuro, sulfonação. Nota que na nitração, quem está atacando o metano aqui, é o HNO3. Na sulfonação, quem está atacando o metano é o H2SO4. Tá? Então, entra o N, nitração, sulfuro, sulfonação. Legal? Agora a partezinha mais complicadinha. Isso aqui, eu gostaria que tu desse uma olhadinha lá na aula de efeitos químicos, principalmente na aula que foi dada efeito indutivo, em que eu mostro qual que é o radical, qual que é o íon mais estável. Tá? Nota, nesse exemplo aqui, o bromo pode roubar qualquer hidrogênio dos quatro, que os quatro são iguais. Agora aqui não, a molécula tem 3 carbonos. O bromo pode entrar aqui, pode entrar aqui, ou pode entrar aqui, Ele tem 2 lugares para entrar. Se ele entrar nesse ponto aqui, é igual ao primeiro. Então, existem 2 lugares para ele entrar. Um dos 2 lugares é o preferencial. Então, eu quero que tu grave essa frase. O que Robin Hood fazia? Tu lembra? Robin Hood roubava dos ricos e dava aos pobres. Esquece. Da agora em diante, grave até o último dia de aula. Toda vez que tu for roubar, tu tem que roubar de pobre. E toda vez que tiver que dar, tu tem que dar para rico. Errou? Rouba de pobre, dá para rico. O que, Miron? O hidrogênio. Toda vez que tu for roubar um hidrogênio, tu deve roubar o hidrogênio carbono mais pobre em hidrogênios. O maior produto, com a maior quantidade de produto formado vai ser esse aqui, o bromo vai entrar em maior quantidade aqui. Por quê? Porque forma uma estrutura mais estável. Lá nos efeitos químicos foi falado isso. Tá? Então, se o bromo atacar 100 moléculas de propano, 80 vezes o bromo vai entrar no meio. Só 20 aqui na ponta. Tá? Rouba de pobre. Não tem como errar. Então, o hidrogênio do carbono terciário, é o que sai mais fácil, porque forma uma estrutura mais estável lá dentro. Esse fica difícil de enxergar um pouquinho aqui, mas essa molécula aqui, chamada metilbutano, o bromo, ele vai atacar aqui. Essa reação foi feita em laboratório e viu que 90% dos produtos formados, 90%, o bromo entra aqui no carbono terciário, que é o carbono mais pobre em hidrogênios. Tá? Só 9% aqui, e nas extremidades, pouquinho, 0,3, 0,7. Então, existem 2 perguntas possíveis para essa matéria. As 2 perguntas possíveis são: aonde que o bromo pode entrar e aonde que ele entra preferencialmente. Primeiro, vamos relembrar uma partezinha aqui da matéria. Tem uma matéria chamada isomeria. Para quem lembra, isomeria de posição, eu vou comparar 2 moléculas em que elas vão mudar a posição de alguma coisa igual. Aqui eu tenho o pentano e eu quero botar um cloro aqui dentro. Quando eu falo monocloração, é botar um cloro. Se por acaso eu não falar nada, falar assim, vai ocorrer uma reação de substituição. Se eu não falar nada, sempre entra um e sai um. Da onde que o cloro pode entrar? Nota que ele pode entrar aqui, pode entrar aqui, pode entrar aqui. Tá vendo? São situações diferentes. Aqui o preto. 1 cloro preto, pentano. 2 cloro vermelho, pentano. 3 cloro verde, pentano. Se eu botar o cloro aqui, ele repete, ele é igual ao vermelho. 2 cloro vermelho. 1 cloro preto.
Ou seja, eu só consigo colocá-lo em 3 lugares diferentes. Tá? Então, ao tentar halogenar, é possível obter 3 substâncias diferentes. O 1, o 2 e o 3 cloropentano. Já esse aqui se chama metilpentano. Ó. Posso botar o cloro aqui. Se eu botar aqui, ó, é igual. Ó, pessoal, 1 cloro, 2 metilpentano. Se eu botar o cloro aqui, ó, a cadeia principal vai ser um L. Vai ficar 1 cloro, 2 metilpentano. Posso botar aqui, aqui, aqui e aqui, ó. Eu vou conseguir colocar em 5 lugares diferentes. Essa que é a parte difícil. Tá? Se eles pedirem para tu monohalogenar, monoclorar, tu vai ter que verificar todas as posições possíveis que ele pode entrar. Vou explicar melhor, vamos ver. Olha só. Se eu tiver 3 carbonos, aonde que o cloro entra preferencialmente? Aonde que ele entra preferencialmente? Rouba de pobre. Entra aqui, ó. Se eu tiver 4 carbonos, nota que ele rouba do pobre. Esses dois são os mais pobres. Nesse exemplo aqui, ó, butano, roubar esse hidrogênio ou esse dá na mesma. Então, tanto faz. Agora, se eu tiver 5 carbonos, nota, ó, esses 3 aqui ó, têm a mesma quantidade de hidrogênios. Rouba de pobre. Se o número de hidrogênios for igual, quanto mais central, mais estável. Então, o preferencial é o do meio. Tá bom? Por isso que, olha só, aqui, ó, as duas perguntas que podem ocorrer. Aonde que o cloro pode entrar? Nesses 3 lugares. Aonde que ele entra primeiro, preferencialmente, em maior quantidade? No verde. E aqui, aonde que ele entra em maior quantidade? No verde, que é o carbono mais pobre em hidrogênios. Eu esqueci de tirar um H aqui, tá? Eu não tirei os hidrogênios. Se não for... Pessoal, sempre que ocorrer uma reação e falar que vai ocorrer uma reação de halogenação, o cloro tem que vir na forma molecular. Apesar de entrar só um clorozinho, eu tenho que mostrar Cl2, Br2, H2, não é só Cl. Porque além de formar, além do cloro entrar aqui, vai sobrar HCl. Quer ver? Ó. As duas perguntas que podem existir. Um químico faz uma reação do metilpropano com bromo, na presença de luz e ao aquecimento. Ao falar que ele é na presença de luz, ele já está dizendo que o bromo vai quebrar de maneira homolítica. Então, diante da luz. A pergunta é assim, ó. Admitindo que ocorra apenas a monossubstituição, ou seja, vai entrar só um bromo, o número de moléculas possíveis é. Então, eu posso botar o bromo. Posso botar o bromo aqui, ó. Posso botar o bromo aqui, ó. 1 bromo metilpropano, 2 bromo metilpropano. Ah, Miron, e se eu botar o bromo do outro ponta? Aqui. É igual. Esse é a mesma. E se eu botar aqui no meio? Aqui, ó. É igual também. Porque a cadeia principal aqui é um L. Então, este e esse é a mesma pessoa. Então, eu só posso botar o bromo em 2 lugares diferentes. Tá bom? A outra pergunta é essa, ó. Numa reação do 2-metilbutano com cloro, ocorreu a substituição do hidrogênio. Qual o composto clorado obtido em maior quantidade? Metilpropano vai se reagir com cloro. Qual é obtido em maior quantidade? Olha a diferença de pergunta. Aqui foi aonde que ele entra preferencialmente. Desculpa, aonde que ele entra. Pode entrar. 2 lugares. Aqui é aonde que ele entra preferencialmente. Rouba de pobre. Ele vai entrar no carbono mais pobre em hidrogênios. Porque vai formar um composto mais estável. Tá bom? Então tá. Vamos fazer alguns exercícios então. Olha como é fácil enganar vocês. Olha só como é fácil. Como é que eu sei que essa reação aqui é de substituição? Vou te enganar, olha, tu vai começar a rir daqui a pouquinho. Ó, como é que eu sei que essa reação é de substituição? Aí tu olha, 2 continua 2. Ou tu olha aqui, ó. Viu? Te enganei. É boa essa pegadinha, né? Tá? Pessoal, eles colocam, ó, eles deram, dada a reação de sub, 2 continua 2.
Como é que eu sei, Miron, se vai entrar 2 ou vai entrar 1? Se ele não fala nada, vai entrar 1 só. Já sabe isso. Ou ele disse aqui, ó, Y é um ácido inorgânico. Se é um ácido inorgânico, só pode ser o quê? Só pode ser um H mais um cloro, né? O cloro vai atacar. Aonde que ele rouba? Rouba de pobre. Nesse exemplo, ele pode entrar num desses dois, tanto faz. Então, entrou aqui. Entrou aqui. Mais HCl. Ó. Então, eles nunca pedem o produto inorgânico, tá? Então, a gente geralmente coloca orgânico. É uma reação de substituição. O nome do composto, 2-cloro-butano. Olha essa. Aqui tem uma reação que ocorre em 2 etapas. Ele quer saber, na primeira etapa, que tipo de cisão ocorreu. E na segunda etapa, que tipo de reação é. Então, primeira etapa. Sempre que aparecer luz ou calor, a cisão se chama homolítica. Luz ou calor, cisão homolítica. Já sei que é uma reação por homólise. Segunda, aqui não tem luz nem calor, então a cisão é heterolítica. Já sei que é hétero. Tá? Não tem luz nem calor, vai ter um catalisador. NaOH é um composto iônico. Se eu quebrar, o Na é o metal, é positivo, e o OH é negativo. O Na é o cátion, o eletrofílico, o OH negativo, nucleofílico. Eu sei que é uma reação de sub, tá vendo? Ó? Quem que entrou no lugar do cloro? Foi o grupo H. Então essa reação será chamada reação de substituição pelo ataque de um reagente nucleofílico. Tá? Aos pouquinhos nós vamos pegando. Aos pouquinhos. Hoje eu gostaria que tu pegasse essa aula e assistisse e soubesse identificar o que é um substrato, o que é reagente, os tipos de cisões, os tipos de reações, adição, eliminação e sub. E aprender que rouba de pobre. Isso aqui é aos pouquinhos. Mais 2 exercícios aqui. Ó. Esse aqui é muito... Isso aqui é matemática pura, tá? Aqui entra matemática, não tem nada a ver comigo. Mas vamos fazer. Ó, eu tenho uma molécula chamada butano. E eu quero obter o 1,4 de bromo butano. Eu quero obter 1,4 de bromo butano. Qual que é a probabilidade matemática de eu formar isso aqui? Ó? Não pode se usar arranjo, não pode se usar combinação, nada, porque para a matemática o bromo botar aqui ou aqui é diferente. Para mim não, para mim é igual. Para mim química. Então, como é que nós vamos fazer? Olha só. Nota que aqui tem 10 hidrogênios, né? Então existem 10 lugares possíveis para o bromo entrar. Consegue ver, né? Tem 10 lugares para o bromo entrar. Pode botar aqui 10. Só que eu quero que ele entre na posição 1 ou 4. Então, entra na posição 1 ou 4. Aqui tem 3 hidrogênios, aqui tem 13. Então, de 10 possibilidades, ele tem que entrar em 6. Na posição 1 e 4. Pronto, entrou. Entrou aqui. Aí vai entrar o segundo bromo. Tem quantas casinhas possíveis para ele entrar? 9. 9, olha. Pode entrar em qualquer uma dessas 9 aqui. 9. Só que eu quero que ele entre na posição 4. Ele tem que entrar aqui, ó. Das 9 posições possíveis, tem que ser uma dessas 3. Então, matemática, 18 sobre 90, 0,2. Essa possibilidade. Probabilidade. Tá? Bem complicadinho, dá uma olhadinha, é matemática. Olha essa. Só mais 2. A monocloração do... Deixa eu ver aqui. A monocloração do composto orgânico de nome químico 2-metilbutano, esse, pode gerar X compostos orgânicos. Considere os isómeros óticos como se fossem compostos distintos. Então, esse aqui é o metilbutano. Eu quero saber quantos compostos halogenados posso botar aqui. Ó. Então, bota um X aqui. Posso botar ele aqui. Ou aqui dá na mesma, né? Posso botar aqui, aqui, aqui. Então, ó, não se esqueça que aqui e aqui é a mesma coisa. Então, eu consigo obter 4. Aí o cara vai embora. Mas não. Ele falou assim, ó, considere que os isômeros óticos são compostos distintos. Então, tu tem que lembrar que esse carboninho aqui, ó, essa molécula aqui, ó, tem carbono assimétrico. Os 4 ligantes diferentes. Logo, faz isomeria ótica. Se faz ótica,
Um carbono simétrico vai ter um destrógeno, um levógeno. Então, como eu vou considerar os isômeros óticos distintos, vai contar 1, 2, 3, 4, 5. 5 compostos diferentes. Tá bom? Então, estamos iniciando a parte de reações. Essa foi a primeira aula de reações. A próxima aula nós vamos começar a estudar reações de substituição de aromáticos. Tá? Fechou. Boa semana!